Olá, aluno, tudo bem com você? Espero que você e sua família estejam bem. Eu sou a professora Luciane Cardoso, de Educação Física, da Escola Professor Roque Aires de Oliveira, e estarei com você neste ano letivo de 2021. E estamos iniciando o nosso segundo bimestre, com o objeto de conhecimento danças urbanas, e vocês já devem ter tido uma experiência com danças urbanas no sexto ano. As habilidades que nós vamos trabalhar inicialmente são a 11 e a 13. Antes, vamos falar um pouquinho sobre a importância da educação física. É fundamental frisar que a educação física oferece uma série de possibilidades para enriquecer a experiência das crianças, jovens e adultos na educação básica, permitindo o acesso a um vasto universo cultural. Esse universo compreende saberes corporais, experiências estéticas, emotivas, lúdicas e agonistas que se inscrevem, mas não se restringem à racionalidade típica dos saberes científicos que comumente orienta as práticas pedagógicas na escola. Experimentar e analisar as diferentes formas de expressão que não se alicerçam apenas nessa racionalidade é uma das potencialidades desse componente na educação básica, que é a educação física. Eu recortei esse trechinho da Base Nacional Comum Curricular, que é a base que nós utilizamos para trabalhar com você, aluno, né, nós professores. Bom, Guia do Estudante Aprendendo em Casa, estamos aí há um ano, né, aprendendo em casa, eu aprendi muito, você com certeza também. Algumas dicas que eu vou oferecer aqui, você já deve colocar em prática. Organize seu espaço de estudo, encontre uma área em sua casa onde você possa se sentar confortavelmente e focar, prestar atenção no que está fazendo, né? Separe esse espaço do espaço de relaxamento, de preferência longe de uma tela de televisão ou de outras distrações. Faça anotações. Está entediado com a aula? Anote, mantenha sua mente focada no que você está fazendo. Planeje seu dia com antecedência. Siga a agenda fornecida pela escola, com dia e horário das aulas de educação física e das demais aulas, né, que você tem. Faça uma lista, ou você já tem uma lista de tarefas, comece da mais fácil para a mais difícil, da tarefa menor para a tarefa maior, né, mais desafiadora. Quando você tiver mais energia, daí você se programa para fazer essa atividade aí que é mais difícil. Fale sobre isso, peça ajuda. Falar sobre o quê? Sobre as dificuldades que você possa estar enfrentando aí na hora de fazer as atividades. Quando as coisas ficam difíceis, não force. Fale com seus pais, com seu professor ou professora, ou procure mesmo ajuda de um colega da sua sala. A ajuda sempre estará disponível desde que a gente peça. Anote tudo. Use um caderno para acompanhar seu progresso ou quaisquer perguntas que você possa querer fazer aos seus professores sobre as lições na aula. Estudar em casa pode ser difícil, mas é possível. O ensino à distância ajuda a reforçar habilidades para toda a vida, como gestão de tempo e de energia, independência e pensamento criativo. Agora vamos às atividades. No caderno do aluno, volume 2, página 45, tá? Vamos começar aí a falar sobre as danças urbanas. Atividade 1. Vamos fazer uma investigação. As perguntinhas estão aí no caderno, né? Você já praticou, viu ou assistiu alguma dança? Quais? Quando teve a oportunidade de dançar, onde que foi? Você dançou na escola, perto da sua casa? Quais dessas danças que você citou você considera urbana e por quê? Então, pense sobre, discuta com algum colega da sua sala, discuta também com o professor de educação física. E você vai responder neste momento aí no seu caderno, tá? Você coloca aí as respostas e depois, na sequência, você pode discutir com o seu professor da sala sobre o que você respondeu. Enquanto você responde,
Eu vou dar alguns minutinhos aqui, acho que menos de 2 minutos, né? Para você pensar sobre as questões. As questões, embora elas estejam aí na tela, também tem no caderno aí do aluno, na página 45, ok? Vamos lá, alguns segundos aí para vocês pensarem. Então, espero que tenha dado tempo de vocês fazerem as anotações. Se não deu tempo, não tem problema, vocês podem fazer depois. Vamos para algumas dicas para a leitura. Vocês vão perceber que no caderno do aluno tem vários textos, né? Então, sempre é bom uma ou mais, né, de uma dica. Vamos lá. Quando vocês estiverem lendo um texto, faça uma primeira leitura sem interrupções, leia uma segunda vez fazendo pausas. Faça anotações, grife o que achar interessante, o que chamar a sua atenção. Anote palavras-chave. As palavras-chave, normalmente, elas são aquelas palavrinhas relacionadas ao tema, ao título do texto que você está lendo. Assim fica mais fácil para resumir as principais ideias do texto e mandar bem quando seu professor ou professora fizer uma pergunta ou solicitar uma tarefa. E também já é um estudo, né? Na semana de prova, você já vai estar já com algumas ideias sobre o que você estudou, vai ser mais fácil de você responder as questões. Atividade 2, ampliando os conhecimentos. Então, nós temos aí no caderno do aluno um texto sobre danças urbanas. O título é Danças Urbanas Existentes. Ele é um texto longo, ó, tá? Textinho meio longo. Então, é bom vocês seguirem as dicas dadas aqui nas dicas de leitura, que tem bastante palavrinha aí, palavra-chave, palavra que você vai chamar mais a sua atenção. Eu vou ler aqui alguns trechos, eu não vou ler tudo, para vocês lerem com calma. As expressões urbanas, elas podem ser vistas em toda parte, como, por exemplo, nas pequenas e grandes cidades, nos muros, prédios, fachadas, nas fotos, nos filmes, na TV, internet, nas manifestações artísticas, no teatro e etc. Por isso, muitas pessoas são influenciadas pela cultura das danças urbanas e do movimento hip-hop. O movimento hip-hop teve seu início nos Estados Unidos, precisamente em Nova York, na década de 70, em bairros de periferia, com maior parte da população sendo negra, latino-americana e jamaicana. A região do Bronx era carente, por isso os jovens frequentavam os espaços de lazer existentes na maior parte do tempo. Estes espaços tornaram-se locais ideais para o surgimento de movimentos sociais de luta, de protesto, de produção de arte e cultura. Foi neste contexto que a manifestação hip-hop ganhou sua força. Preste atenção aqui, ó. Hip-hop é uma manifestação cultural. Aí vocês seguem a leitura do texto aí, ok? Lembrando de
Vamos voltar para a dica aqui, ó. Lembrando de grifar, anotar as palavras-chave. Continuando o texto. Falando sobre o street dance, lembrando que dança de rua, em inglês, street dance. É importante saber que o termo é frequentemente usado por apresentar os diversos estilos de dança. Quais os estilos de dança que fazem parte da dança de rua, do street dance? Locking, popping, freestyle, breaking, house dance, crump e funk. Você sabia? James Joseph Brown Jr., conhecido como padrinho do soul, ritmo de origem africana, foi cantor, dançarino, compositor e produtor musical norte-americano. Foi responsável por influenciar inclusive o cantor, dançarino e rei do pop Michael Jackson. James Brown foi um dos influenciadores do subgênero do funk como gênero musical. Seu destaque na música contribuiu para que os gestos e movimentos com a dança também fizessem sucesso. James Brown possuía movimentos específicos com ênfase nas pernas e pés, membros inferiores, e que mais tarde influenciou os estilos de street dance. Se ficou curioso, realize uma pesquisa em sua tarefa de casa e compartilhe com seus colegas. O outro texto é a moda estilo do hip hop e suas influências. A moda estilo do hip hop traz influências de origem afro-americana, caribenha e latina com procedência de Nova York, Estados Unidos, no distrito de Five Boroughs. Eu acho que é assim que pronuncia. Depois vocês tirem a dúvida aí com o professor ou professora de inglês. No início do movimento hip hop, houveram influências de bandas americanas com o uso de roupas coloridas e um visual gangsta, que remetia às gangues das periferias nova-iorquinas. Este perfil conquistou o mundo da música e dos rappers. O estilo hip hop tem como principais características roupas largas, confortáveis, em virtude da realização dos movimentos de amplitude e com cores vivas, com influências do grafite, um dos elementos do hip hop. Os acessórios como chaveiros, bonés e correntes também são comumente utilizados pelos adeptos desta cultura. Para o universo feminino, vale destacar que se faz uso de blusinhas regatas com capuz mais justas, saias, pulseiras grossas, cintos e colares. Algumas marcas famosas também contribuíram para a propagação da moda hip hop. Aí aqui tem alguns vídeos recomendados que tem também aí no caderno do aluno. Lembrem aqui, ó, que vocês têm um recurso do QR Code, Aproxima aí o celular e vocês conseguem aí acessar também o vídeo aqui do James Brown Jr., por exemplo, Michael Jackson, hip hop e um rap. Então tem 4 propostas aqui para vocês ouvirem, assistirem, analisarem e praticarem. Quando vocês ouvirem a música, tentem fazer alguns movimentos também, tá? E aí, responda no caderno. Por que a dança hip hop tornou-se tão popular? Justifique conforme um trecho do texto. Vocês vão encontrar as respostas no texto que está aí no caderno do aluno. E é esse mesmo texto que eu li algumas partes aqui na nossa aula. O movimento do hip hop não se manifesta apenas pela música. Justifique esta afirmação completando com argumentos e trechos presentes no texto. Algum trecho do texto indica atos de valorização e respeito em relação aos diferentes grupos sociais. Justifique também aí a sua resposta com passagens do texto, tá? Você ou alguém da sua turma consideram-se influenciados pela cultura hip hop? De que forma? Explique. Você conhecia o trabalho e carreira dos cantores e performers James Brown e Michael Jackson? Quais influências deles contribuíram para o ritmo do estilo street dance? Street dance, lembrando, dança de rua. Atividade 3, se ele dança, eu danço, tem até um filme, ou melhor, vários filmes, Tem acho que o filme número 1, 2, 3, eu não lembro agora quantos já fizeram com esse título, se ela dança, eu danço. Fica uma sugestão, de repente, também,
para vocês assistirem. Trago aqui algumas sugestões que também está aí no caderno do aluno, né? Sugestão de vídeo e artigo para a prática. Então, tem aqui o vídeo do André Oliveira, aula de hip hop para iniciantes. Tem o Brown Andrade, como dançar breaking, top rock, passos para iniciantes também. E tem um artigo, como dançar hip hop, do WikiHow. É o momento da prática, então pratique. Aí algumas dicas. Aumente o som para sentir cada batida da música, utilize roupas que o deixem à vontade, né? Roupas e calçados confortáveis. Faça o alongamento inicial, lembrem que nas aulas de educação física, antes da atividade, né, principal, sempre tem ali o alongamento inicial e algumas atividades de aquecimento. Faça da mesma forma. Procure relaxar e não ficar tenso. Fique em pé com as pernas afastadas umas das outras, na largura dos ombros. Mantenha os braços ao lado do corpo. Mexa os quadris. No hip hop, os quadris são responsáveis por diversos gestos. Para a prática corporal, será necessário sua criatividade e improviso. Sua participação e envolvimento também serão muito importantes. Serão realizados movimentos e gestos característicos das danças urbanas, utilizando espaço e ritmo durante todo o tempo. Então, faça a sua prática, convide alguém da família. Além do que foi proposto aqui, você pode utilizar de outras músicas também. E que tal você criar um rap? Aqui tem uma proposta, Soul Funk, do Cidinho e Doca, Rap da Felicidade. Você pode acessar aí, todos esses endereços estão no seu caderno do aluno. Então, se proponha aí você ou um grupo de amigos, podendo ser pessoal da sua casa, pessoal da escola, a criar um rap. Converse com o seu professor ou professora de língua portuguesa e dê essa proposta. Lembrando também de conversar com o professor ou professora de educação física da sua escola. Recomendações. A gente já está indo para o final da nossa aula de hoje. Converse com sua família, ligue para um colega da sua sala, pergunte como ele está, conversem sobre as atividades da semana e assuntos dos quais vocês gostam. Esta semana, por exemplo, conversem sobre o hip hop, o rap, sobre as danças urbanas. Observe as sensações do seu corpo ao fazer os exercícios físicos e demais atividades propostas nas aulas e também as atividades do seu dia a dia. Tome muita vitamina D, sol. O sol ajuda o nosso organismo a sintetizar as vitaminas que existem dentro do nosso organismo quando nós ingerimos os alimentos. Vocês já tiveram essa aula em ciências, eu acredito. Observe também seus sentimentos. Anda aborrecido, chateado, preocupado, mal-humorado, feliz? Eu espero que a maioria esteja feliz. Faça as anotações em seu caderno, tanto no caderno. Bom, provavelmente vocês vão ter o caderno digital aí com vocês, né? Então, faça as anotações no caderno. Cumpra com os combinados que fez com o seu professor ou professora de educação física, discuta os assuntos que foram relacionados aqui nesta aula. E nesta aula nós usamos o currículo paulista e a Base Nacional Comum Curricular. Eu fico por aqui e a gente se vê na próxima aula. Até a próxima!